Olá, estamos começando a nossa aula de número 5, cujo foco principal é recursão. Vamos nos preparar que as coisas vão continuar ficando cada vez mais interessantes. Uma função recursiva é aquela que chama a si própria. Então, a definição de uma função, em algum momento dentro da função, ela chamará a própria função passando um outro argumento que não o argumento original. Então, algumas funções elas são, por definição, recursivas. Um bom exemplo disso é a função fatorial. A função fatorial é definida como sendo o fatorial de 0 é 1, o fatorial de n é n vezes o fatorial de n menos 1. Como é que acontece uma chamada a uma função recursiva no computador? Quando ele chama a função fatorial, por exemplo, que você cria, e passa para ela o argumento n, ele imediatamente chama a função, ele entra na função fatorial, pega o valor de n e multiplica por um valor que vai ser o resultado da chamada da função fatorial, passando para ela o argumento n menos 1. Por sua vez, quando ela chega nessa chamada função, ela chama a função de novo, que vai, por sua vez, fazer o valor de n menos 1 vezes o fatorial de n menos 2. E assim por diante. Então ele vai encadear uma sequência de chamadas à função fatorial, passando cada vez um argumento com número menor. Quando chegar na última chamada, uma chamada onde o argumento aqui se torne 0, ele retorna 1, vai multiplicando com os valores anteriores que foram retornados e vai chegar até a chamada fatorial de n. Vamos ver aqui no nosso programa como é que fica. Então vocês têm aqui o programa que implementa a função fatorial de forma recursiva. Então observe bem aqui a definição da função fatorial, eu chamei de FAT. A primeira coisa que ele testa é se o n igual a 0. Se o n for menor do que 0, se o n for menor que 0, ele retorna um erro qualquer. Não existe fatorial de n menor que 0. No entanto, se o n for igual a 0, ele retorna 1. Esse n igual a 0 retorna 1 é chamado de caso básico. Toda função recursiva ela tem que ter um caso básico, um caso onde as chamadas sucessivas da função recursiva elas sejam interrompidas por esse caso básico. Quando chega no caso básico, ela retorna um valor e isso faz com que a cadeia, a sequência de chamadas à função recursiva seja interrompida. Bom, então se o n que for dado para a função fatorial quando for chamado for 0, ela retorna 1 e acabou, não tinha mais o que fazer. No entanto, se o n não for menor que 0, nem 1, nem 0, desculpe, então ele vai fazer o seguinte, ele vai retornar um valor n vezes, aí sim ele chama de novo a própria função fatorial, passando dessa vez o n menos 1. A função fatorial passando para n menos 1 é como se estivesse chamando o fatorial passando um novo n. Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez aqui e vai chamar passando o n, dessa vez que ele recebeu aqui é o n menos 1, menos 1, ou seja, o n menos 1, menos 1. E aí, entra de novo na função fatorial, faz todo o teste, passa o n menos 1, menos 1, menos 1 de novo. Menos 2, menos 3, assim por diante. Quando chegar no caso básico, ele volta 1. Volta 1, volta o n menos tanto vezes 1, n menos 2 vezes 1 e assim por diante. Bom, essa é uma forma de você executar uma função recursiva. Ela funciona dessa forma. Bom, está aqui a definição da função. Vamos ver agora o programa principal. Nosso programa principal ele simplesmente pede um valor a ser calculado e chama a função fatx com o valor x que foi dado. Ele imprime o texto, o fatorial de x é fat de x. E passando para a função fat, o valor de x, que vai se transformar em n quando a função for chamada. Vamos executar, para testar. Então vamos passar o valor aí com 5, por exemplo, o valor 5 é 120, vamos passar o valor 7, por exemplo, aí 1040, vamos passar um valor maior, 8, por exemplo, aí começa a ficar grande, um valor 10 aí, Vamos passar aqui um valor bem grande, aqui 20, ele calculou assim mesmo. Se você já programou em alguma outra linguagem de programação, linguagem C, por exemplo, linguagem Java, experimente fazer isso aí que a gente fez agora com Python, ver se ele consegue calcular. Você vai ter uma surpresa ao verificar que nesse ponto também o Python é superior às outras linguagens, Ele faz esse tipo de cálculo com valores bem superiores.
Aqui nós temos uma ilustração do que acontece quando a função recursiva FAT é chamada. Então o programa principal, a primeira coisa que ele faz é chamar a função FAT passando um argumento para o n, que é uma variável da função FAT. Vamos imaginar que esse argumento seja 3. Então nós chamamos a função FAT, passamos para ela o argumento 3. Bom, em seguida, o sistema automaticamente cria o que nós chamamos, o que eu vou chamar aqui de uma instância 1 da função FAT. Então a função FAT ela é chamada e ela tem um valor de n que é 3 e aí ela vai prosseguir a sua execução. A primeira coisa que a função FAT, instância 1, faz é testar o valor de n. Verifica se n é menor que 0. No caso, é falso. Nós podemos ver aqui do lado que é exatamente isso. Quando ele entra na função, a primeira coisa que ele faz é testar se o n é menor que 0. Se o n é menor que 0, no caso, falso. Então ele não faz nada. Em seguida, a instância 1 da função FAT testa se o valor de n é igual a 0. Também é falso. Então ele também não faz nada. A seguir, a instância 1 da função FAT multiplica o n pelo resultado de chamar FAT2. O 2 é o n menos 1. O n é 3, 2 é o n menos 1. Vocês podem ver que isso aqui está nessa linha aqui do programa. Está exatamente aqui. Essa linha aqui do programa. Bom, isso aqui implica em chamar novamente a função FAT. Ora, chamar novamente significa, segundo o nosso linguajar aqui, significa chamar uma nova instância de FAT, ou seja, criar uma instância de FAT que eu chamei aqui de instância 2. Então eu tenho uma chamada 2, é uma função FAT que é independente da 1, quer dizer, os valores de 1n, de 1 é 1, os valores que temporários que estão guardados, que estão sendo utilizados pela função, pela instância 1, são diferentes dos valores que estão sendo utilizados pela instância 2. Então a instância 2 de FAT faz a mesma coisa, testa se o n é menor que 0, é falso, porque o n é 2, ele testa se o n é igual a 0, falso de novo, e pega o n, que é 2, multiplica por FAT1. Ora, multiplicar por FAT1 é criar de novo uma terceira instância da função FAT e passando para ela o valor 1. Então a FAT começa a ser criada uma instância nova da função FAT. Essa instância nova chamada instância 3, ela começa fazendo a mesma coisa das outras. Testa se n é igual a 1, se n é menor que 0. No caso, o n é 1, não é menor que 0, é falso. Ele testa se o n é igual a 0, falso. Ele pega o n, que é 1, e multiplica pelo FAT de 0. Isso significa o quê? Criar uma nova instância, chamar uma nova instância da função FAT. Então ele cria a instância 4 de FAT e passando dessa vez o valor de n igual a 0. Aí a função FAT, instância 4, testa se o n, ou seja, 0, é menor que 0. Quando está falso o resultado, a instância 4 testa se n igual a 0. Dessa vez foi verdade. Nós atingimos o que nós chamamos aqui de um caso básico. E ela retorna 1, ela não faz mais conta nenhuma, retorna 1. Ela fecha a execução da instância 3, ela apaga na memória a instância 3 e retorna o valor 1. Mas quem é que estava aguardando por ela? Quem estava aguardando por ela era exatamente... Desculpe, ela fecha a instância 4. E quem estava esperando pelo resultado da instância 4 era exatamente a instância 3. Então a FAT, a instância 3, ela recebe o retorno da 4, que no caso é 1. E multiplica por 1, porque esse retorno estava sendo esperado para poder ela fazer a multiplicação. Multiplica por n, que é 1, o resultado é 1. A FAT instância 3 retorna então 1 e finaliza a sua execução. Então a FAT 3 também encerra aqui e o retorno é passado para quem? Para a FAT 2 que estava esperando. A FAT 2 estava esperando o resultado da FAT 3. Ela recebe o retorno, que é 1, multiplica por 2, que era a operação que ela queria realizar, e em seguida a FAT 2 retorna o valor 2. Ela também encerra. Mas quem é que estava esperando ver tudo o resultado da FAT 2? Era exatamente a FAT 1, a instância 1. Então a instância 1 recebe o valor da instância 2, que é 2, e multiplica por 3, que era o seu n, e retorna 6. Então o resultado final, fim. Quando ela chegou nesse fim aqui, ela significa que a instância 1 também já não existe mais. Então todas as chamadas às funções FAT foram encerradas, a memória é liberada, e você tem que o resultado 6 é retornado para o programa principal, que estava aguardando isso. Então o programa principal recebe o retorno da instrução, que é 6, e imprime. Assim que funciona a chamada.